Existem pessoas que neste momento estão fugindo de algo ou de alguém, pessoas que estão depressivas e algumas até que desejam a própria morte. Saiba que isso não é exclusividade sua. Muitas pessoas do passado, do presente e do futuro passaram, estão passando e passarão por isso. Homens de Deus passaram por isso. Elias é um deles. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Elias foi um homem de grandes experiências com Deus. O seu nome significa Jeová é Deus. Foi um homem de intimidade, um profeta do Senhor, que vendo a situação do povo de Israel, da idolatria, da prostituição espiritual que eles estavam vivendo, ele profetiza e durante 3 anos e meio não chove. E ele é milagrosamente alimentado por corvos à beira de um riacho. Depois ele vai, quando o riacho seca, ele vai à casa de uma viúva na cidade de Sarepta. E ali ele ora e o Senhor multiplica o azeite daquela mulher que estava comendo seu último bolo para depois esperar a morte. Depois ele retorna, ora, a chuva volta, a terra é molhada e a partir do momento que a terra é molhada, a terra volta a frutificar. Mas ele faz um grande desafio a Acabe. E ele diz: Acabe, olha, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, adore. Se Baal é Deus, adore. E ele faz um dos maiores desafios do Velho Testamento com os profetas de Baal e os profetas de Acera. E ali ele coloca um holocausto e ele disse: olha, ninguém coloque fogo. Vamos levantar um altar, colocar uma oferenda e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Ele dá a oportunidade aos profetas de Baal para orarem primeiro. E eles oram por horas. Baal não responde. Ele até brinca com eles: olha, fala mais alto. Talvez ele esteja numa reunião, ocupado, não esteja ouvindo. Fala mais alto, que afinal de contas ele é um Deus. Só que chega um determinado momento, Baal não responde. Ele disse: agora é comigo, vou orar. E ele faz uma oração muito simples: Senhor, para que todos saibam que somente Tu és Deus, responde com fogo. E a palavra declara que o fogo veio, consumiu o holocausto, lambeu até a água do rego. E todo o povo se ajoelhou e confessou que somente o Senhor era Deus. Ele toma a espada e mata todos os falsos profetas, os profetas de Baal e os profetas de Acera. Veja que homem valente, que homem corajoso, veja que homem intrépido, que grande intimidade esse homem tinha com Deus, um profeta, um homem de Deus. Mas quando Acabe contou à sua mulher, a Jezabel, o que Elias tinha feito com os seus profetas e como os tinha matado à espada, ela manda um recado para Elias dizendo: olha, assim como você fez com os meus profetas, eu farei contigo. Parece que naquele momento veio uma amnésia na mente dele e ele se esqueceu de tudo que Deus tinha feito através da vida dele e na vida dele. E como Deus era com ele. E a palavra diz que ele caminhou, caminho de 3 dias, deixou o moço, se isolou, deitou debaixo de um zimbro, adormeceu, desejou, pediu ao Senhor a morte. Disse assim: basta, Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja numa situação parecida. Talvez você esteja sofrendo de uma amnésia. Talvez você tenha esquecido que Deus já te livrou de coisas muito maiores. Talvez você tenha esquecido das provisões que Deus já enviou, dos livramentos que Ele já te deu, dos milagres que Ele já realizou na tua vida. O que é isso que você está passando agora diante do que você já passou e que Deus já fez um milagre? Já te deu um livramento, já enviou a provisão, o socorro? Nada. Mas parece que às vezes nós temos essa amnésia que não conseguimos enxergar o que Deus já fez e tememos aquilo que estamos enfrentando. Acabamos de enfrentar um exército de falsos profetas e uma mensagem enviada por uma mulher nos causa um temor tão grande que faz com que a gente se isole, não queira mais comunhão com ninguém, não queira mais ver ninguém, não queira mais sair de casa, não queira se encontrar com ninguém, não queira mais ir à igreja, não queira mais buscar o Senhor, não queira mais orar, não queira mais evangelizar, não queira mais nada, não queira mais viver, porque
O último estágio da depressão é a morte. E ele desejou a morte. Mas o Senhor é tão misericordioso. Ele não desiste de nós. Ele enviou o anjo. O anjo trouxe pão sobre as brasas e água. O anjo toca em Elias e diz: levanta e come. O pão, na palavra, o pão significa a palavra de Deus, né? Ela é o nosso alimento. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Ela nos purifica, o alimento nos fortalece, a água nos reanima, mas ele voltou a deitar-se novamente. Só que Deus não desiste de nós. Ele envia o anjo pela segunda vez. O anjo toca nele novamente e diz: levanta e come, porque demasiado grande será o teu caminho. E a palavra diz que Elias comeu, bebeu e com a força daquele alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meu amado, que alimento é esse que fortalece um ser humano a caminhar 40 dias e 40 noites? Esse é o alimento que só Deus pode dar. Essa é a vitamina celestial, é o suplemento de Deus, que fortalece a nossa alma, o nosso ser, que revigora as nossas forças para que possamos continuar na caminhada que Ele tem para nossas vidas. E para onde Elias foi? Para o Monte Horebe. O monte naquela época simbolizava o quê? A presença de Deus. Quando o profeta queria falar com Deus, ele ia aos montes. Subia aos montes. Moisés subia ao monte e falava com Deus. E lá no monte Deus falou com Elias. Querido, você pode estar depressivo. Talvez você esteja passando por uma amnésia. Eu oro para que o Espírito Santo lembre a você o que Deus já fez por você, o que Ele já realizou na sua vida, porque isso vai fortalecer você e vai te dar condições de você enfrentar. O Deus que foi comigo, assim como foi o rei Davi, o rei que foi comigo com o leão e com o urso, vai ser com esse gigante. O Deus que te livrou 1, 2 vezes, não vai livrar a terceira. O Deus que supriu tua necessidade tantas vezes, vai falhar agora. O Deus que te abençoou, que realizou milagres tantas outras vezes, não fará dessa vez? Ele mudou? Não, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Seja fortalecido por essa palavra. Continue a caminhar no centro da vontade de Deus e vá ao monte de Deus, à presença dEle, porque lá Ele vai falar contigo.